Olá, minhas guerreiras e meus guerreiros alfartanos da saúde. Bem-vindos à nossa preceptoria do Alfacom. Eu sou a professora Adriana Borralho, professora de enfermagem, enfermeira da EBSER, do HU-UFMA, no Maranhão. E estou aqui mais uma vez com vocês para a gente falar um pouco da tuberculose, nosso assunto de hoje. Tuberculose, está iniciando aí o nosso primeiro módulo, tá certo? E aí a gente vai estar lembrando aí um pouco dessa doença que costuma cair muito em prova, tá? É muito cobrada e ela é relativamente fácil de se estudar, porque a gente já sabe aí várias coisas sobre ela, tá? Mas a gente tem que ficar aí atentos a alguns detalhes que eu vou enfatizar bastante para vocês. Então, nesse nosso primeiro módulo, a gente vai estar vendo principalmente as características gerais e principalmente os sinais e sintomas, manifestações clínicas relacionadas à tuberculose pulmonar, tá? Mais na frente, a gente vai falar também um pouco da tuberculose extrapulmonar no nosso segundo módulo, tá? Então, fiquem atentos aí, gente. A tuberculose ela é uma doença muito antiga, uma das doenças mais antigas aí do mundo, tá? Uma doença milenar e bíblica também, tá? Quando a gente fala da Bíblia, a gente fala também muito, a gente lembra muito aí o que? Da hanseníase, né? Lá da lepra, e aí a gente vai também estar encontrando a tuberculose, que é a antiga tísica, tá certo? E aí vocês vão perceber que em alguns pontos eu vou estar fazendo aí algumas relações da hanseníase com a tuberculose, primeiro porque tem muitas características em comum, tá? E segundo também porque muitas questões gostam de cobrar muitas bancas gostam de fazer questões relacionando as duas doenças, tá? Por conta dessas semelhanças e às vezes também diferenças em alguns pontos específicos, tá? De características específicas, tá certo? Então, bora aqui no nosso material para vocês entenderem melhor. Então, a tuberculose aí, chamada de antiga tísica, né? Então, se vocês nunca ouviram falar, agora quando ouvirem falar em tísica pulmonar, é a tuberculose pulmonar, tá? E ela também foi muito conhecida aí como que peste branca, que dizimou aí boa parte da população no século XIX. É uma doença infecciosa, contagiosa e transmissível através do micobactério. Ela é transmitida pelo micobactério tuberculose ou bacilo de Koch. É uma bactéria, é um bacilo álcool-ácido resistente, assim também como lá na hanseníase, porque é da mesma família, Mycobacterium. Aqui no caso da tuberculose, Mycobacterium tuberculose. Mas lembrando, tá, que existem vários outros tipos de micobactério da família Mycobacterium que pode estar relacionado à tuberculose, tá, galera? Então, se vocês escutarem falar de algum outro tipo, sim, tem outros tipos que podem que podem causar tuberculose. Porém, é o Mycobacterium tuberculose que tem uma importância epidemiológica maior. E vocês podem também estar ouvindo falar do Mycobacterium bovis, que muitas das vezes tem uma relação importante nos casos de tuberculose extrapulmonar, tá? Então, continuando aí no nosso material, como eu falei de casos extrapulmonares, a tuberculose pode também estar cometendo aí vários órgãos e sistemas, tá? No caso aqui da tuberculose extrapulmonar. Porém, vai ser a tuberculose pulmonar que vai ter uma maior relevância e por ser também a mais frequente. Gente, da mesma forma lá que a hanseníase, a tuberculose, por ser uma doença muito antiga, ela já deveria estar o que aí? Erradicada, né? Ela tem cura, é uma doença extremamente antiga, mas infelizmente ela ainda é muito presente e ela é muito presente no nosso país e ela mata muita gente, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, anualmente, tá? E a maior importância está na tuberculose pulmonar. Por quê? Porque ela é a mais frequente de todas, tá? Cerca de 80% de todos os tipos de tuberculose, 80% é de tuberculose pulmonar e os outros 20%
de tuberculose extrapulmonar, juntando todos os tipos de tuberculose extrapulmonar. Então, a tuberculose pulmonar, ela tem sim uma relevância bem maior epidemiologicamente. E outro detalhe, ela é responsável pela cadeia de transmissão. Uma pessoa, ela só adquire uma tuberculose extrapulmonar se ela tiver tido contato com alguém que tenha tuberculose pulmonar, porque como a gente vai ver, ela é transmitida apenas ou na sua maioria das vezes, 99% dos casos, por via respiratória, pelo ar. Então, a importância de se tratar tanto desse assunto de tuberculose pulmonar e se preocupar tanto com a tuberculose pulmonar é principalmente quebrar essa cadeia de transmissão, porque a gente sabe que a partir do momento que se quebra essa cadeia de transmissão, praticamente acaba os casos de tuberculose, né, como um todo, na verdade, tá? Então, vamos aí continuar no nosso material para vocês verem, como eu falei, né, a transmissão por vias respiratórias, através aqui, ó, das vias respiratórias, vem desde lá do pulmão, porque a tuberculose, ela fica instalada, o bacilo, ele se instala aqui no pulmão, e através do ar, através de quê? Da tosse, do espirro e também da fala, essa bactéria, esse bacilo, vai entrar em contato com o organismo da outra pessoa. Transmissão por objetos, por pele, por placenta, pode existir? Gente, fiquem atentos a essas questões que colocam aí aqueles termos de exclusividade, de exclusivamente, apenas, tá? Dificilmente a gente encontra a transmissão por outras formas, mas isso não descarta de forma completamente, tá? De forma completa. Não descarta completamente a transmissão por outras vias, mas é praticamente nula. Então, assim, não tem uma importância epidemiológica, não tem uma importância na cadeia de transmissão, tá? Então, objetos compartilhados, você não precisa estar restringindo os objetos, placenta, pele, parto, então é praticamente nula essas formas de transmissão, tá? Mais importante, por via respiratória através do ar, tá? Então, uma pessoa bacilífera, ela vai ter uma maior chance de transmitir. E essa pessoa bacilífera é o quê? É aquela que tem baciloscopia positiva no escarro. Gente, isso é muito importante de vocês destacarem. Baciloscopia positiva aumenta a chance de transmissão. Uma pessoa, isso aí pode ser até questão de prova, vejam só, pode te perguntar, uma pessoa que tem, ela foi confirmado, seu diagnóstico foi confirmado para tuberculose pulmonar através do teste rápido molecular, mas a sua baciloscopia deu negativa, por ela ter tuberculose pulmonar, ela tem a mesma chance de transmissão, de transmitir a tuberculose que a outra pessoa que deu baciloscopia positiva? Não. A chance dela, que não deu a baciloscopia positiva, a chance dela de transmitir é menor. Então, aquela pessoa que é bacilífera, ou seja, que tem a baciloscopia positiva no escarro, ela tem uma chance maior de transmitir a tuberculose, tá? Não esqueçam disso. E outro detalhe, aerossóis. Gente, muito importante isso aqui, porque isso aqui também pode ser uma casquinha de banana. Olhem esse nomezinho bem aqui, ó, gotículas. Gotículas de Flügger. Quando vocês ouvirem falar em gotículas de Flügger, associem a tuberculose. Isso pode ser uma casca de banana, por quê, Adriana? Porque a gente sabe que na tuberculose a transmissão é através de quê? De aerossóis. Porém, todavia, entretanto, quando essa partícula ela
vai para o meio externo, ela sai das vias respiratórias da pessoa que é a pessoa doente e vai para o meio externo, ela vai em forma de gotícula de flúger, só que ela quase que instantaneamente ela seca e se dissemina pelo ar, porque elas ficam menores, mais leves e se disseminam pelo ar através de aerossóis. E são esses aerossóis que vão contaminar a outra pessoa. Então, não esqueçam, porque de repente cai essas gotículas de flúger na sua prova e você vai dizer o quê? Não é gotículas de jeito nenhum. Porque eu lembro que tuberculose, a transmissão se dá através de aerossóis e não de gotículas. E bem aí você pode escorregar nessa casca de banana, tá? Então fiquem atentos, gotículas de flúger, tuberculose, tá certo? Bom, então continuando aí, baciloscopia de controle, baciloscopia de escarro de controle. Quando vocês ouvirem falar em baciloscopia de escarro de controle, é para duas situações importantes, tanto para a gente verificar a eficácia do tratamento terapêutico, do esquema terapêutico do tratamento, como também para poder avaliar o risco para os contatos, tá? Então, fiquem atentos, baciloscopia de escarro de controle é não só para a gente ver como é que está o esquema terapêutico desse paciente, se ele está respondendo bem, mas também para a gente avaliar o risco para os contatos, tá? O risco de transmissão, gente, diminui ao iniciar o tratamento. Então, ele é quase nulo após o quê? 15 dias, tá? Não esqueçam. E crianças, opa, gente, isso aqui é muito importante. Crianças em geral têm pouca importância na cadeia de transmissão. Isso aqui também pode ser uma questão que pode estar querendo te confundir. Sim, crianças têm pouca importância na cadeia de transmissão da tuberculose. Por quê? Isso pode confundir, porque de repente você pensa, não, porque é diferente, porque que uma criança é diferente a transmissão de um adulto, porque a criança geralmente, frequentemente, ela tem a baciloscopia de escarro negativa. E vocês lembram aí no slide anterior que eu falei, baciloscopia negativa, a chance de transmissão é bem menor. A chance de transmissão existe, galera, mas se a gente for observar aí a importância nessa cadeia de transmissão, as crianças acabam tendo uma importância bem menor, porque essa chance de transmissão vai ser bem menor, tá? E outro detalhe aí bem importante, ó, o risco de infecção e o risco de adoecer vão ser diferentes. O risco de infecção vai depender de fatores externos, fatores exógenos, e o risco de adoecer a fatores endógenos. O que isso quer dizer, Adriana? Para a pessoa se infectar, o risco de ela da infecção, de ela se infectar, vai depender dos fatores externos, vai depender de como a outra pessoa que está em contato com ela, que é a pessoa doente, como ela está, se ela é bacilífera ou não, se ela liberou muitos bacilos, porque, por exemplo, a pessoa falando é diferente da pessoa espirrando, é diferente da pessoa tossindo. Então, vai depender de tudo isso, vai depender do local que elas estão, se é um local fechado ou aberto, se é um local ventilado ou não. Tá? Então, tudo isso ajuda na quantidade de bacilos que vai entrar em contato com a pessoa. Então, esse risco de infecção vai depender desses fatores externos e nada a ver com o organismo da outra pessoa que está suscetível. Porém, o risco de adoecer vai depender de como o organismo dessa pessoa que está suscetível, como ele está, se ele está preparado para poder combater esse bacilo. Então, a pessoa tem ali o risco de se infectar, se infectou. Pronto. Aí vai depender agora do organismo dela, como que ela vai fazer para poder protegê-la contra esses bacilos. Então, o risco de adoecer vai ter a ver com seus fatores endógenos, com seus fatores internos, tá? Certo. Continuando aí, agora nós vamos falar o quê? Da notificação e investigação. Gente, isso aqui é extremamente importante. A notificação e investigação, a gente vai sempre investigar os casos
suspeitos. Galera, mais uma vez, como eu falei para vocês, eu vou voltar algumas vezes aí na hanseníase, porque eu já vi questões de prova assim. Lá na hanseníase a gente também faz a investigação obrigatória, não é isso? Mas a investigação obrigatória de quê? Dos contatos e não casos suspeitos. Porém, na tuberculose, só o fato de a pessoa estar em contato, ela já é um caso suspeito. O caso suspeito é aquele que tem grandes indícios de ter a doença. Ela já tem aí algum sintoma, alguma sintomatologia ou algum indício de ter a doença. Então, ela já é um caso suspeito. No caso da hanseníase, não vai ser caso suspeito. No caso da tuberculose, é investigação de casos suspeitos. E quando que a gente vai saber que é um caso suspeito? Volta aí no seu material para a gente ver, ó, indivíduo com sintomatologia clínica sugestiva de tuberculose pulmonar. Grifem isso aqui, ó, tuberculose pulmonar. Tosse com expectoração por 3 semanas ou mais, suspeito ao exame radiológico de tórax, contato de tuberculose pulmonar, pessoas com patologia ou condição predisponente. Então, esse indivíduo que tem alguma situação dessa, ele já é considerado que um caso suspeito, tá? Sintomatologia clínica sugestiva de TB pulmonar. Tosse, raio-x sugestivo, contato de tuberculose pulmonar, pessoa que tem alguma condição predisponente, é um caso suspeito. E aí, quando e como fazer essa investigação? Quando houver essa suspeita do caso de tuberculose, sintomático respiratório ou não. Grifem isso aí, gente. Vocês estão vendo como tem aí muitos detalhes, tuberculose pulmonar, que tem aí sintomas respiratórios ou não. Então, uma questão, ela pode te colocar várias situações de forma, exclusivamente, que tem exclusivamente sintomas respiratórios, tá? Então, pode ser elaborada aí de várias formas para poder te confundir. Então, grifem sempre essas especificidades. Não é necessário que a pessoa tenha sintomas respiratórios para ser considerado um caso suspeito, tá? Volta aí de novo, ó. Nesses casos, tá, que tem suspeito caso de tuberculose, deve-se fazer a solicitação dos exames para confirmação diagnóstica. Então, para a gente confirmar, a gente pede os bacteriológicos ou os exames complementares. Porém, vamos ver aqui novamente, ó. Aí você pegou e confirmou o caso de tuberculose, né? Confirmou através daqueles exames, a gente vai o quê? Notificar. Então, o caso de tuberculose é aquele indivíduo com diagnóstico bacteriológico confirmado, baciloscopia ou cultura positivos em indivíduos, aí ó, bem aqui, destaquem aí, indivíduos com diagnóstico baseados em dados clínicos epidemiológicos e em resultados de exames complementares. Gente, para a gente confirmar que essa pessoa tem tuberculose, a gente deve fazer os exames bacteriológicos. Porém, todavia, entretanto, não se tem condições de fazer essa pesquisa laboratorial, a gente pode confirmar, sim, apenas com a sintomatologia clínica, mais os exames complementares, tá? Então, coloque aí no seu material. A confirmação diagnóstica, ela é feita através dos exames bacteriológicos, tá certo? Porém, se eu não tiver os exames bacteriológicos à minha disposição, eu posso sim confirmar de verdade, tá? Aquele caso de tuberculose apenas com a sintomatologia clínica e o resultado de um exame complementar, especialmente o raio-x de tórax, tá? Pode-se usar o raio-x, o PPD, o que é mais utilizado é o raio-x, tá certo? E esse vai ser considerado um caso confirmado e você deve notificar esse caso. E quando que a gente deve notificar? Olha aí, ó.
Notificação compulsória o quê? Semanal dos casos confirmados. Eles podem colocar lá na tua questão que você tem que fazer a notificação após sair os resultados dos exames laboratoriais, dos exames bacteriológicos. Não, porque você também pode fazer a notificação, ele já é considerado confirmado com a sintomatologia clínica e o resultado de um exame complementar sugestivo. Bem, aí você mata o caso e você precisa notificar dentro de uma semana após esse diagnóstico, tá? Então, notificação semanal. E mais uma vez, tá? Se vocês já assistiram em alguma outra aula que tem doença de notificação, eu gosto sempre de estar falando porque a notificação, a lista de notificação compulsória, ela é imensa. Então, lembrem de um detalhe, para vocês não esquecerem mais, uma doença que é de notificação imediata de uma doença que é de notificação semanal. Aquela doença que requer um cuidado imediato ou um risco muito grande para aquela pessoa de repente desenvolver incapacidades ou morrer, aquela doença que ela precisa de um tratamento quase que imediato ou de um tratamento rápido, urgente, são doenças de notificação imediata, tá? Onde a pessoa ela pode morrer rápido. Já doenças que elas são mais crônicas ou então que elas requerem um maior tempo de tratamento, elas são doenças de notificação semanal. Tá? Podem ver que essas doenças que a gente tem um maior tempo de tratamento, elas por mais que possam desenvolver incapacidades na pessoa, ela não tem um risco de morte imediato. Logo, ela pode estar demorando mais tempo para fazer esse tratamento. Notificação semanal, tá certo? Fiquem atentos a esses detalhes, porque realmente são muitas doenças para você memorizar. E outro ponto importante, gente, toda e qualquer unidade de saúde, desde uma UPA até um hospital de alta complexidade, é obrigado, qualquer unidade de saúde é obrigada a notificar o caso de tuberculose, tá? Confirmou, notificou, independente de ser um postinho de saúde a um hospital de alta complexidade, tá certo? Bom, então bora voltar no nosso material para vocês verem aí. Tuberculose pulmonar, agora a gente vai se ater aí aos sinais e sintomas e manifestações clínicas da tuberculose pulmonar. Nesse nosso módulo, a gente vai estar falando especialmente da tuberculose pulmonar, tá? Mais na frente, a gente vai também abordar apenas os casos de tuberculose extrapulmonar, tá certo? Então, vamos lá. Ó. Tuberculose pulmonar primária, pós-primária e miliar. Tá? Essas aqui são as classificações da tuberculose pulmonar, não esqueçam. E o que eu aconselho a vocês? Façam aí os resumos de vocês, aquelas tabelinhas para colocarem as principais diferenças, galera, tá? Porque são nessas especificidades que as bancas gostam de te pegar. Então, coloquem as diferenças que vocês vão ver que tem especificidades bem características de cada tipo, tá? Mas voltando aí, ó, os sinais e sintomas clássicos da tuberculose pulmonar. É o que todo tipo pode estar apresentando. A tosse, né, que é maior do que 3 semanas, já é considerado um sintomático respiratório para tuberculose. A sudorese, geralmente noturna. Aí a astenia, né, a fadiga, o cansaço. A febre, geralmente vespertina. A falta de apetite ou inapetência, o emagrecimento, a anorexia também e a dor no peito. Aí vamos aqui para a tuberculose primária, tá? Ocorre após o primeiro contato do indivíduo com bacilo. Então, isso aqui não é muito difícil da gente lembrar, associar a primária com primeiro contato. Olha bem aqui os detalhes, ó. Mais comum em crianças. E as suas manifestações clínicas, irritação, febre baixa, sudorese noturna, inapetência. Então, vocês veem que são sinais e sintomas aí um pouco mais a menos, é mais comum em crianças, tá? E aí vocês vão ver também que no exame físico a gente vai ter uma baixa expressão. A gente não vai encontrar aí na primária muitas manifestações ao exame físico, tá? Ausculta, faces, você não vai ver aí
muitas diferenças. Por isso que também é mais comum em crianças. Você vê criança o tempo todo, às vezes está com tuberculose, é uma criança ativa, ela não tem aqueles cansaços, né, de fraqueza, de astenia, de faces de pessoas com doença crônica, por exemplo, tá? E aí, então, você vê também, ó, que nem sempre a tosse está presente. Gente, prestem bem atenção nesses detalhes. Quer ver? Ó, olha isso bem aqui. Tuberculose pós-primária ou secundária. Característica principal é o quê? Tosse seco-produtiva. Ó, tuberculose primária, nem sempre tosse está presente. Tuberculose secundária, característica principal, tosse. Mais comum em quê? Adolescentes e adultos jovens. Primária, criança. Secundária, adolescentes e adultos jovens. Aí aqui, ó, os sintomas, eles já são um pouco, né, principalmente a febre um pouco maior, sudorese noturna, anorexia e muito importante também, ó, exame físico. Primária, inexpressivo. Secundária, você já vai encontrar aí algumas características, ó, faces de doença crônica, emagrecimento, a ausculta pulmonar pode apresentar diminuição dos murmúrios vesiculares e presença também de sopro anfórico. Então, quando você ouvir falar em sopro anfórico, tuberculose pulmonar secundária, diminuição do murmúrio vesicular, você já vai encontrar aí uma manifestação ao exame físico, tá? E aí você vai colocando essas diferenças que são importantes. Vamos continuar aqui, então. Vamos aí para a tuberculose miliar. A tuberculose miliar, galera, que vai ser a forma mais grave da doença, tá? E no aspecto radiológico, a gente já vai encontrar aí uma especificidade para a tuberculose. Olha aí como está esse pulmão aí, todo comprometido, ó, completamente comprometido. Agora, detalhe, prestem bem atenção. Não é uma sequência, tá? Quando a gente lê, a impressão que a gente tem é que é uma sequência. A pessoa teve primeiro contato tuberculose primária, depois evolui para secundária e depois evolui para miliar. E não é assim. A miliar, ela pode estar presente tanto na tuberculose primária como na tuberculose secundária. Isso aí vai depender de como o organismo da pessoa vai defender, porque tanto é, ó, que é mais comum em pacientes imunocomprometidos, tá certo? E aí, ó, pode ocorrer tanto na forma primária quanto na forma secundária, tá? Mas isso não quer dizer que é porque se ela está na forma primária, ela não vai ter a miliar, tá? Então, como a gente viu, pode acontecer tanto na primária como na secundária. O que acontece é que a miliar é a forma mais grave e a pessoa ela pode sim evoluir de forma aguda para uma tuberculose miliar logo após o primeiro contato, se ela for, por exemplo, imunocomprometida gravemente, tá? E aqui, gente, para fechar aí os nossos sinais e sintomas da tuberculose pulmonar, aí falando mais um pouco da miliar, a apresentação clínica, ela pode ser aguda ou subaguda e pode ser também crônica. A aguda ou subaguda mais frequente em crianças e jovens adultos e a crônica, que é menos comum, tá? Mais frequente em idosos. Olhem essas diferenças, essas especificidades. Sinais e sintomas mais frequentes: febre, astenia, emagrecimento. Opa, esse febre bem que vocês cortam foi repetido, mas bem aqui os sinais e sintomas mais frequentes. E olha bem aqui, ó. Tá vendo aqui exame físico? Olhem as diferenças. Exame físico lá na primária, inexpressivo, exame físico na secundária, você já vai encontrar aí algumas manifestações, exame físico na miliar, que é a mais grave, já pode, além lá dos sintomas da secundária, né, que é
questão dos murmúrios vesiculares, do sopro. Na miliar, esse pulmão já vai estar gravemente comprometido, então você vai ter também aí manifestações pulmonares, alterações pulmonares. E além disso, por ela ser a forma mais grave, você também vai ter aí ao exame físico algumas alterações ainda mais graves, como por exemplo aí, ó, hepatomegalia, alterações do sistema nervoso central e alterações cutâneas, tá? Ou, no caso, eritemas, pápulas, vesículas, mas essas alterações cutâneas, elas vão ser o quê? Menos comuns, tá certo? Tá certo? Bom, então, galera, é isso, tá? A gente termina aqui o nosso primeiro módulo de tuberculose, falando especificamente da tuberculose pulmonar. Aí a gente vai vir aí para o nosso segundo módulo de sinais e sintomas e manifestações clínicas, falando um pouco dos casos de tuberculose extrapulmonar, que não deixa de ser menos importante, apesar de ser sim menos importante quando a gente vai falar da cadeia de transmissão. Realmente nas provas também cai mais tuberculose pulmonar, mas cai também de extrapulmonar e você tem que saber porque você vai responder todas as questões. E a gente vai abordar também no nosso segundo módulo, tá bom? Então até lá, tchau, tchau!